Olá, meu nome é Nayara. Estou aqui iniciando essa caminhada no YouTube. Já faço umas gravações para no Instagram, levando a palavra do Senhor. Mas o Senhor colocou no meu coração o desejo de estar trazendo essa mensagem através do YouTube para alcançar mais e mais pessoas. E eu fiquei pensando assim, o que trazer? E o Senhor, o Espírito Santo colocou no meu coração, por que não começar com o seu testemunho? Então, vou começar a contar um pouco do meu testemunho, mas eu quero que essa mensagem chegue até vocês. Se puder, compartilha, comenta, curte. Também para o YouTube entender que você está gostando, que você está gostando, está compartilhando, está mandando para mais pessoas, assim ele vai reconhecer e vai mandar automaticamente. E no mais, Deus abençoe a cada um que está ouvindo este vídeo. Como eu disse, meu nome é Nayara. Hoje eu tenho 31 anos. E eu não, meu testemunho de vida, ele é meio, um pouquinho longuinho, mas eu vou ser o mais breve possível para o vídeo também não ficar longo e exaustivo para quem está ouvindo. Eu não nasci num lar 100% cristão. A família da minha mãe, parte materna, eles são praticamente 90% cristãos, outros têm outras denominações. Já a família do meu pai, 97% são católicos, espíritos, e só tem um tio meu era o pastor Antônio, e já chegou a falecer, eu creio que hoje agora ele está ao lado de Jesus. Ele é um cristão, então a família dele se tornou cristã através dele. E eu então cresci muito dividida, eu não sabia o que era certo, o que era errado. Lógico que eu respeito todas as denominações, desde que respeitam a minha. E quando eu comecei a ir na igreja, minha mãe me levava, até chegou a levar em umas igrejas evangélicas, mas o catolicismo falou mais alto, porque era o momento ali, né? Por isso que é verdade aquilo que eles dizem, que a gente se acomoda com aquela situação que tá ali naquele momento, né? Então, se aquelas pessoas é católica, eu vou começar a seguir a religião deles, porque eu tô ali no meio, entendeu? E tanto que eu comecei a, eu tive a primeira comunhão, quando eu tava com uns 10 anos, depois eu fiz que é a catequese, né? Eu fiz a catequese, depois da catequese eu fiz a crisma, depois da crisma eu fiz o encontro de jovens também. Até os meus 16 anos, 16 anos não, 16 anos por aí. Eu fiquei até então no catolicismo. Mas um certo dia, eu falo assim que a gente tem uma mãe de fé, né? Irmã de fé, porque foi ela que me puxou. Ela convidou um colega meu, na época, pra gente estar visitando uma igreja. E quando ela me chamou pra estar visitando essa igreja, eu pensei, eu quero ir, né? Nunca fui, tipo, eu lembrava pouco, então eu não sabia como é que era a experiência, novamente, de entrar na igreja evangélica, né? Que eu sempre estava ali no catolicismo. Eu ia pra minha tia nas quermesse, eu viajava pra fora nas Romaria, a gente foi até assaltar. Nossa, irmãos, é uma história muito longa do catolicismo. Então, era bem frequente, assim. E eu lembro que foi eu, ela, e esse meu colega, na época, e a gente foi. E quando a gente chegou lá, nossa, eu apaixonei. Aí ela perguntou assim, vamos voltar? Eu falei, vamos, eu vou voltar sim. Eu até falava pro meu pai, pai, eu quero voltar lá de novo. Porque na primeira vez que eu fui, o pai ficou meio assim comigo. Mas aí depois ele até liberou pra estar indo. E quando eu estava indo, na segunda vez, já meu colega não foi na época. Aí foi só eu e ela. E nós continuamos indo direto. E eu lembro que a gente sempre sentava assim no cantinho. Aí tinha os hinos de que cantavam lá, né? Igual Vitória no Deserto. Era uma igreja muito animada. E a gente que lá criava as coreografias ali, sentada ali, cantava. Então tive oportunidades muito grandes lá também. Eu creio que ela vai estar assistindo esse vídeo, ela vai saber quem que é, né? Eu vou até falar o nome dela, que é a Carla. Eu falo pra ela até hoje. Que foi você que me apresentou verdadeiramente à igreja, né? Porque foi o começo de todas as coisas. E eu lembro que quando a gente estava lá, a gente entrou no coral, tinha o coral, eu cuidava das crianças, ajudava no apoio das crianças nessa igreja, é, tinha os jovens. Então eu comecei a tomar rotina naquela igreja. Então eu ia praticamente de terça a domingo eu estava na igreja. Terça-feira era ensaio do coral, quarta-feira era culto, quinta-feira ensaio do coral, sexta-feira culto, sábado culto dos jovens, domingo de manhã culto dominical,
E domingo à noite eu também estava lá, que era o culto da família. E quando eu estava nessa rotina, então mal eu ficava em casa. Então, eu não tinha, às vezes minha família saía, eu não saía, porque eu estava ali totalmente voltada ali para a igreja. E foi acendendo essa chama, esse desejo cada vez mais de estar ali na frente da obra do Senhor. E quando eu estava ali nessa obra, eu estava começando a entender o sentido de ser cristão. Foi onde que, quando a gente estava reunido ali no coral, a irmã, eu lembro até o nome dela, a irmã Vanessa, ela era regente, líder do coral. Ela chegou, falou pra gente assim, falou assim, vamos fazer um propósito de Daniel em prol do coral, para o coral se fortalecer. Nós vamos fazer um propósito de Daniel, cada um vai tirar uma coisa que gosta muito durante 21 dias. Eu falei, beleza. Ela me explicou direitinho como é que ia fazer. Aí, nesse dia, quando eu entrei para fazer esse propósito, eu lembro que eu apresentei para o Senhor, orei para o Senhor e dei início ao propósito. Aí, neste momento, veio o primeiro encontro com Deus. Meu primeiro encontro com Deus foi quando, e nesse encontro que eu tive uma experiência meio sobrenatural. Eu lembro da primeira experiência, né? Dentro desse propósito. Eu lembro que eu estava, na época eu dormia com minha tia, no quarto, dividia o quarto com ela. E eu lembro sempre de dormir com a luz apagada e a porta bem fechada, eu ficava totalmente escuro o quarto. Eu lembro que quando a gente estava dormindo, eu senti uma pressão muito forte, como se eu estivesse entrando para dentro do colchão. E aquele foi me apertando, eu fui ficando sem fôlego, sem força. Eu tentava chamar o nome da minha tia, eu não conseguia. E eu tentava de todas as maneiras chamar o nome dela, não conseguia, não saía som de jeito nenhum. Não saía, eu ia, parece que estava um peso muito grande, muito grande. Eu sentia um peso muito grande em cima de mim. E o único salmo um salmo veio da minha cabeça na época, foi o Salmo 23. E na hora, eu falei, eu consegui falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu falei isso, é, fez como se eu tivesse tirado assim, com a mão. E eu me senti leve, parece que eu pulei pra fora de volta. Só que quando eu fiz isso, eu senti puxar meu pé. Eu baixei pra cama. Eu levantei correndo, liguei a luz e minha tia roncando, né? Dormindo ali. Eu fiquei tentando entender. Falei, gente, o que tá acontecendo? O que é isso? O que foi isso? Não tinha nada, nada. Ali debaixo da cama não tinha nada, nada, nada. Mas eu falei, gente, eu senti puxar meu pé. Eu senti alguma coisa puxar meu pé. E eu fiquei, gente, foi um desespero. E eu lembro que eu tinha uma Bíblia pequitinha. Hoje eu nem consigo ter ela, né? Eu até doei ela pra sobrinho do meu esposo. E eu peguei minhas mãos e abri a Bíblia na hora e comecei a ler o Salmo 91 todo dia. E pegava ela, colocava debaixo do meu travesseiro e falei, vai dormir aqui comigo. Eu lembro que na época, estava nesse processo de libertação, eu tinha um crucifixo na beira da minha cama. Peguei e coloquei na cama da minha tia. Eu falei, não, não quero nada disso aqui comigo. E isso, Deus foi preparando, perdão, e nisso Deus foi preparando. E eu fui, contei pra eles, contei pra mim que isso foi uma opressão do inimigo sobre a minha vida, mas que pra mim continuar firme, não desistir, continuar orando. E quando a gente estava quase pro final do propósito, eu lembro que eu tava voltando, né, na época de ensaio. Eu lembro que eu, fazendo a minha rotina normal, e deitei e fui dormir. Eu creio que ali não foi só um dormir, até hoje eu não sou. Porque ali eu tive meu primeiro encontro com Deus. E nesse primeiro encontro que eu tive com Ele, eu lembro que eu creio que hoje eu entendo que foi uma visão que o Senhor me deu, que Ele abriu os olhos. Eu chegava nessa igreja onde eu pregava, e tava todas as tias das crianças ali, né, que a gente era um grupo. E eu lembro que eu falei pra ela, ela chegava em mim e falava assim, Nayara, você tá preparada? Eu falei, preparada pra o quê? Hoje vai ter uma reunião com o Senhor, reunião com o Senhor. Eu falava assim, reunião com o Senhor? Como assim? Eu tô preparada? Não, tô preparada não. Ela falou, vamos que já tá na hora. Eu lembro que a gente desceu uma escadinha, porque era a igreja ali de cima, aí tinha o corredor, descia a escadinha lá e ficava a sala, tinha sala, os banheiros, tudo era lá embaixo. E eu lembro que a gente chegou na sala das crianças, né, tava cheio de cadeira. E eu sentei, assim, quando eu fui pra chegar na porta, eu vi o bolso todo de branco. Um moço todo de branco. E ele parava. E eu via.
branco, uma roupa, um terno bonito, branco, branco, que você olhava, se brilhava. E tinha um cajado na mão. E eu não conseguia ver o rosto dele, porque brilhava muito, muito, muito. E era um terno muito bonito, eu sabia que era branco, porque refletia do alto da cabeça dele, e refletia. Eu lembro que eu peguei, entrei na sala, aí eu sentei do lado da janela. Aí quando eu sentei do lado da janela, ele virou pra mim. Sentado assim do lado. Quando ele virou pra nós e falou assim: Olha, vai chegar uma pessoa aqui, mas não precisa vocês terem medo porque eu estou aqui. Eu olhei pras meninas e falei assim: Quem vai chegar? Quem é esse que vai chegar aqui? Não precisa ter medo. Eu tô com medo já só dele falar. E eu lembro que ele chegou, eu olhava pra janela, tava de dia, e piscou como se estivesse num quarto. Se apagasse a luz assim desse, foi desse jeito, de noite. E tava um sol quente, assim, bem claro, tipo sol das 3 horas da tarde. A luz piscou assim, tremeu tudo, tremeu, tremeu, tremeu. E de repente entrou um homem de terno preto, de com um tridente na mão, um terno bem formoso, bem preto assim, um preto bem. Eu não sei te explicar esse preto, mas era muito preto, muito fechado. E tava com um tridente na mão. E quando eu fui ver, ele chegou. Ele foi entrando e não falou nada. Só que quando ele pegou e foi, passou direto, ele foi pro meu rumo. E quando ele chegou no meu rumo, ele aí ia pra pôr as mãos em mim. Ele chegou a uma distância, assim, mais ou menos, de mim. E aquele homem de branco chegou, pegou na mão dele assim, ó. E eu pude ver as marcas assim na mão. Tá? E ele falava assim, você não pode tocar nela. Você não tem mais direito de tocar nela porque agora ela é minha. E ele soltou assim a mão dele, ele afastou e sumiu. Com um relâmpago, sumiu de vista. E eu lembro que quando ele falou isso, ele virou pra mim, colocou as mãos no meu braço, que eu tava assim, com medo, tava desse jeito, da visão que eu tava tendo. Ele colocou a mão no meu braço. E ele falou a seguinte frase: Não temas, porque eu sou contigo. E não te assombres, porque eu sou teu Deus. Naquela mesma hora, quando ele falou isso, eu despertei. Eu, como se eu tivesse dormindo, mas foi tão real que eu acordei procurando assim, falei, gente, o que que aconteceu? E eu fui procurar saber desse, desse sonho. E esse sonho, e quando eu fui descobrir essa passagem tá lá no livro de Isaías 41:10, o próprio Deus falou isso pra mim. Naquele dia eu contei pra todo mundo. Ninguém soube explicar assim muito bem, eu só abri uma letra, a Vanessa, né, ali no coral, falou pra mim, ah, você teve um encontro com Deus. Foi Deus que falou com você. Louva, agora só louva, 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 porque ele tá com você. Nossa, eu saí muito feliz. E eu falava, agora eu quero batizar, que na época eu não era batizada. E eu lembro que lá era batizar na piscina, e eu falava assim, não, eu quero batizar igual Jesus batizou, no Rio. Sempre foi o desejo do meu coração. Tentei por 3 vezes batizar lá nessa igreja. Eu perdi a hora, esquecia. Outra vez, na que eu chegava atrasado, então nunca deu certo porque não era a hora. Aí eu lembro que nesse andança, conheci um rapaz na época, ele era de outra denominação. Aí eu até cheguei em pra essa outra denominação. E quando eu cheguei lá, passados uns dias, no culto, eu lembro que a pastora lá falou assim, ah, hoje vai ter inscrição do batismo. Quem quiser batizar podia ir lá. E eu fui pela igreja, essa igreja de Independência, Ministério Rocha Eterna, hoje liderada ainda, né, pelo bispo Climério e a Andréia, sua esposa. E eu lembro que eu cheguei pra ela, eu falei assim, eu quero. Daí ela falou assim, na mesma hora eu já fui, porque eu contei inteiro falando pra ela, contando testemunho pra ela chorando, chorando. E ela falou, você vai batizar porque é de Deus. É de Deus, batismo no seu. E quando ela falou assim que era do Rio, eu falei, nossa, meu coração ardeu, ardeu.
Hoje eu não tenho fotos dessa época, né? E aí eu tenho fotos, né? Eu chamei muita gente. Praticamente ninguém foi. Mas é assim mesmo, Deus faz, né? E quando eu tava indo no batismo, cantando hino, peguei a roupa, falei, agora chegou a hora, agora vai. Eu lembro que quando eu cheguei perto dela, perto, pra entrar no rio, ela virou pra mim e falou assim, agora chegou a hora, né? Chegou, você conseguiu. Eu lembro direito das palavras dela. E eu falava, eu consegui, eu cheguei aqui. E eu lembro direitinho que quando eu ia entrando na água, cada passo que eu dava, parecia que eu nem tava andando dentro das águas. Eu lembro que eles começaram a cantar o hino Algo Mais Cadê? Eu não sou muito boa de cantar. Mas os irmãos devem conhecer. Conhece, né? Que canta muito nas cultos de Santa Ceia. E quando tava chegando no pastor, eu lembro que tinha aí mais um outro pastor, que eu não me recordo o nome dele. Ele fez as perguntas. E eu chorando muito, muito, muito. Ele colocou as mãos assim, e pra tapar o nariz, né? E mergulhei. Ali eu pude ver a mão de Deus. Porque quando eu me submergi, eu me imergi. Quando eu me submergi, eu olhei pro céu. O céu tava o sol numa direção e tinha uma luz mais brilhante que o sol do lado do sol. E aquela luz refletia pra mim. E eu falava assim, e eu comecei a chorar. Chorava, 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 chorava muito, muito, muito mesmo. Eu peguei e abracei o pastor, nem podia fazer isso. Mas abracei o pastor, abracei o pastor. E quando eu abracei o pastor, ele começou a falar em mistério. O outro pastor que estava com ele começou a falar em mistério. Os irmãos que estavam, caraca, que eram diáconos, começou a falar em mistério também. Isso pro poder do Espírito Santo. E eu chorava, chorava. Eu falava assim, que eu tava enchendo o rio. Eu falava que eu tava enchendo o rio com minhas lágrimas. E eu cheguei perto dela, ela me abraçou e falou, Dela, você conseguiu. Que batismo mais lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Você é uma preciosa para Deus. Você é escolhida de Deus. E Deus confirmou o seu batismo. Só que a gente, quando é jovem, isso vai um recado pra você, jovem. Muitas vezes você vai ali, igual eu falei com o meu papai, eu falo assim, e nada foi consultado por Deus, nada foi orado pra Deus, foi por impulso da carne. Então, cheguei na época até noivar, mas estava tendo muitas desavenças. E, na época largamos. Aí eu parei na época de ir pra igreja, me afastei do evangelho, comecei a ser desobediente ao Senhor, porque não orava, não buscava. Eu falo assim, Deus me guardou porque eu não bebia, não fumava. É, então eu vivi um caminho de pecado, longe do Senhor. E eu lembro que eu, na época, morava com minha mãe, só que era sempre eu era aquela jovem que sempre estava ali, sempre tentando fazer alguma coisa, eu ajudava. Sempre fui disposta a ajudar. Mas eu afastei muito do Senhor. Eu cheguei no ponto de que, na época, eu apagava todas as músicas de louvor, colocava essa música mudando no telefone, e assim. Passado um tempo, eu voltei a morar com meu pai, e meu pai já começou a ir pro lado do espiritismo. Eu lembro que eu fui com ele pro centro. Quando eu chegava no centro, meus olhos brilhavam. Eu falava, é isso que eu quero. Porque você tá ali conversando, gente. Você tá vendo. Eu falo assim, que muitas pessoas vão pelo que vê, né? E eu ali envolvido naquilo, eu falei, eu quero. E eu lembro até direitinho, né? Que o próprio, como é que fala? Eu esqueci o nome da palavra, mas depois vocês sabem, vocês sabem. Chegou a falar assim pra mim, sabe por que muita coisa acontece com você? Porque você tem muita fé naquele lá de cima. E outra coisa, teu lugar não é aqui. Aquele lá de cima te guarda diferente. E teu lugar não é aqui. Nossa, eu fiquei tão triste. Fiquei tão triste, mas eu também não vou pra lugar nenhum também, não. Eu chegava no ponto, gente, que eu ia tomar banho, eu escutava, né, os toques de lá, que chama toque. Minha playlist era só isso, música mudando. Eu tava totalmente perdida. Totalmente. De volta, prima também, que tá chegando a me convidar também pra ir pro centro. Eu fui lá, levei coisas pra lá. Cheguei lá também e falou, não, é teu lugar aqui não. Eu falei, quer saber? Não quero saber de igreja não. E eu lembro, igreja não quer saber de centro não, perdão. E eu lembro que nesse meio tempo, uma vez eu tava dormindo.
E eu tive uma outra visão. Eu tava dormindo de lado e meu próprio corpo virou pro outro lado. E quando virou, eu, eu olhei assim pra cama da minha tia. Tinha um moço de preto, de capuz, evidente na mão, parado me olhando. Não, sabe? Tá aí, nossa, é horrível. Horrível, horrível, horrível. Por isso que a gente fala assim, é uma briga muito grande, porque muitas vezes eles não veem, as pessoas assim, frequentam, não veem eles da forma que eles é, e eu pude ver como eles é, e realmente não vale a pena. Eu, naquele momento, eu pude ver que não vale a pena, todo que eu virei e falei, você tá repreendido, e voltei. Gente, eu falo rindo assim, mas na hora, sabe quando você vai falar uma tranquilidade? Eu falei, uma tranquilo. E eu falo assim que esse testemunho me carrega, né, a minha vida quando sendo contado. E depois passado esse tempo, eu peguei e eu até me envolvi com dança de rua, essas coisas, para tentar sair a mente, porque eu sempre ficava ali fechada. Eu era, como é que fala, meio depressiva. Eu só ficava dentro do quarto, eu saía e voltava pra dentro do quarto, só assim que eu ficava. Não vou sair pra lugar nenhum, vou fazer nada. E eu lembro, aí eu comecei meu negócio de dança, eu até fui para negócio de dança, dança de rua. Ali eu comecei a sair, comecei a ter outros tipos de amizade, eu fui sair, tipo, cair no casulo. Só que não me preenchia. Por mais que eu fazia tudo isso, gente. Por mais que eu fazia tudo isso, nada preenchia o vazio que tinha que ser preenchido. Nada, nada. Era como se eu fosse pra lá, voltava e continuava a mesma coisa. Lá eu estava rindo, chegava em casa do mesmo jeito. Ah, outro detalhe importante, que na época que eu tocava na igreja, eu também perdi muito o vínculo com a família do meu pai. Meu pai até chegou a questionar, uma vez que queria falar pro pastor por causa disso, porque eu me tranquei da família. Mas eu não me sentia mais à vontade. Tanto por brincadeiras que falavam, atitudes, comportamentos, eu não me via mais no meio. Então eu preferi seguir meu caminho. E quando, voltando ao assunto, aí eu lembro que nesse meio caminho, hoje, conheci meu esposo, e ele também tava mais perdido que eu, né? Eu tô brincando com ele, foi quando o testemunho dele é mais forte que o meu. E o bichinho, terrível. E ele já nasceu no berço evangélico, né? Na cristã, a família toda, servia ao Senhor. E nesse meio tempo a gente se encontrou, a gente começou a conversar. Eu já fui perdendo a vontade de ir pra lá, as meninas. Ele ainda relutou muito com isso. E minha sogra sempre orando. Minha sogra falava assim que queria colocar essa pessoa no caminho dele. Que não, se não fosse cristão, mas se conhecesse a palavra. E eu pedi pro Senhor, colocar pessoas no meu caminho pra me tirar daquela situação. Você ainda tinha propósito na minha vida. E Deus uniu. Do jeitinho dele, uniu. E eu lembro que minha sogra fazia muito culto nos lares, né? E aí eu era uma pessoa muito, muito vaidosa. Muito. Você olha assim pra mim e você pensa assim, não, não é possível. Eu era muito vaidosa. Eu era um ponto de, se eu fosse na rua, era um batom, era um brinco, era um lápis no olho, era um anel, era unha pintada toda semana, era sobrancelha feita toda semana, cabelo feito toda semana. Gente, eu era muito enjoada com isso. Muito, 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 muito. E eu lembro que a Zé ficava olhando assim pra mim e falava nada. A dona Conceição, até hoje. Ela fala, joga na minha cara essas coisas. E eu lembro que tava tendo culto na casa dela, porque teve um dia, e sempre ia o irmão lá, orava lá, fazia o culto. Eu ia lá, participava, e nunca reconciliava, depois saía da presença. Reconciliava, depois saía. Porque não tava certo na época, eu cheguei a morar junto com ele, e a gente não era casado, então tava errado, né? Então eu já tava reconciliar e ficar errado. E eu lembro que uma vez, a, a filha da minha outra cunhada, esposa do meu cunhado, se acidentou, ela quase perdeu a vida, mas Deus guardou e livrou, porque foi grande o livramento que o Senhor deu pra ela, e na época meu sogro também. E eu lembro que tava tendo culto na casa dela, e nesse culto, ele. Eu tava chegando em casa, e eu falei, papai, não sei parar, não. Já tá tendo culto, tá na oração, pra que eu vou lá? E quando eu cheguei pra estar participando lá, eu senti um negócio no coração de ir, e eu fui. Fiquei lá na portinha, no meu cantinho, falei assim, não vou sair daqui e não vou falar nada. Mas o pensamento de Deus é totalmente diferente do nosso. Cheguei, quando estava lá assim, orando ao Senhor,
Deus usou uma serva de. Essa mulher foi baixando na unção de Deus. Veio até a mim. Chamou uma outra irmã que estava junto com ela. Falou assim: passa a mão no ventre dela. Começou a passar a mão na minha barriga, passando, passando. E ela falou assim: o Senhor tá te livrando. Porque os médicos te enganaram, falando que você tinha endometriose e você não podia gerar. Mas sou eu, teu Deus, tocando no teu ventre. Porque estou eu preparando o teu ventre para gerar o meu fruto. E da mesma forma que eu fiz da vida de Abraão e Sara, eu farei da tua vida. Eu chorava muito porque eu tava igual a mulher do fluxo de sangue. Era 30 dias, 15 dias, 20 dias, 45 dias, desregulados, fluxo muito intenso. E eu cheguei no médico, o médico chegou a cogitar verdadeiramente essa hipótese. Só que eu não cheguei a fazer exames conclusivos, só tinha hipóteses na época. E eu não falei, não cheguei a falar para outras pessoas, talvez a gente ouvindo praticamente esse meu testemunho agora. E quando eu tava lá nesse momento, eu lembro que eu chorei muito. Passou um mês e meio, eu tive a notícia que eu tava grávida. E quando eu fui ver no meu exame de ultrassom, era um menino. Eu falei da mesma forma que Deus fez na vida de Abraão e Sara, ele fez na minha vida, gerou a Isaac. Hoje eu tenho meu Isaac, filho da risada, filho da promessa. Deus cumpriu a promessa dele mais uma vez na minha vida. E eu lembro que no período que eu tava grávida, eu comecei a caminhar aqui com a igreja, comecei a ir pra igreja, a participar das coisas da igreja. Comecei a estar mais firme na igreja, ter mais aquele contato. Eu lembro que meu esposo relutava muito na época, mas. E eu lembro que quando eu tava indo pra igreja, quando eu tive meu menino, eu acho que eu tava com menos de um ano, acho que menos de um ano. Eu lembro que a irmã da igreja, a Esther, ela falou, ixi, essa irmã, ela puxou muito minha orelha, me explicou as coisas certas, o que, que eu tinha que fazer, o que, que eu não tinha que fazer, o que, que era o jeito de fazer, o que, que não era, porque eu me revoltava muito. E eu lembro que quando eu tive o Isaac, não, tive Isaac, ela falou assim pra mim, você quer casar? E pra dar certinho com as coisas, eu falei assim, eu quero, só que não tem condição. Não tinha. E o Ronaldo também falou, não tem condição. Não, a igreja vai ajudar você. E eles ajudou, não. Eles arrumaram fazer uma galinhada pra poder pegar a certidão dele, porque ele era do Pará, então pra trazer a certidão era mais caro. E não tinha condição na época, ele tinha que ser atualizado. Eu lembro que minha irmã na época trabalhava no cartório, ela conseguiu fazer o nosso casamento de graça. Só que a certidão ele não ia conseguir por conta que é de outro estado. E como era a minha daqui era mais fácil. E ela conseguiu. Ele levou lá pro BH aprovou e ela conseguiu fazer o casamento de graça. Marcamos a data do casamento e agora vamos fazer a caminhada. Gente, quando eu fui pra fazer a caminhada, eu lembro que tava eu, o Isaac correndo, engatinhando, a Estéia, a irmã Rita e o Enoque. A Enoque era fazer entrega. E a irmã Rita, uma bênção de Deus, uma vaza de Deus, ela tava lá e ela olhava assim pra mim. Mano, a irmã Rita é aquela pessoa assim, você olha assim pra ela, se ela tinha olhado, eu já mostro. Então, eu ficava, eu tinha muito medo dela. Ela olhou, revelou. Mas não é assim, mas é porque ela tinha tem uma intimidade muito grande com Deus. A gente vê isso, é nítido nela. E eu lembro que ela fazia galinhada e ela falava assim, gente, a galinhada era pra vender. Eu não lembro uma quantidade, tipo, era pra vender 200, era pra vender 100. Só que teve pedidos pra 200 galinhadas. E ela falou, gente, a comida que tá aqui é pra 100 galinhadas. Mas eu vou orar e Deus vai multiplicar. Vai multiplicar o arroz, vai multiplicar o frango, vai multiplicar o milho. Deus vai multiplicar. E cada vez que ela ia colocando mais galinha, eu falei assim, Deus multiplica. Irmãos, a galinhada deu que sobrou. Galinhada. É o poder de Deus. E ela falava assim, a gente tem mistério nisso. E mistério nisso. Eu lembro que meu esposo saiu pra fazer a primeira entrega. E quando ele saiu pra fazer a primeira entrega, ele esqueceu de voltar. Brincadeiras à parte. Ele foi fazer a entrega no bairro mais distante, era da onde nós estávamos. E ele não voltava de jeito nenhum. E tinha muita entrega. E a gente falava assim, gente, cadê a entrega? Só que a gente olhava pra irmã e ela tava tranquila. A gente desesperada. Aí ela olhava assim, ela olhava pra mim e olhou pra Esther. Aí ela falou assim, tem mistério de Deus nisso daí. Calma, tá tudo certo. Eu lembro que o pastor começou a fazer a entrega lá, pegou tudo, começou a levar.
E eu lembro que na época o menor que foi chegou. O olho desse tamanho. Ele é branco, vermelho igual tomate, de tanto chorar. Naquele botou o pé lá na cozinha da Esté, a irmã Rita virou pra ele e falou assim: Deus falou, não falou? Aí ele só balançou a cabeça e falou: Eu sabia, porque quando você tava aqui, na hora que eu vi você indo, eu vi um anjo junto contigo. Sabia que Deus ia te falar alguma coisa com você. Irmãos, isso aqui é pra quem crê. Pra quem crê. Quem não crê, não sei. Mas quem crê, eu sei que vai acreditar. Se você crê, comente amém aí. Coloca um amém e fala assim: Eu creio e eu recebo e tomo posse. Quando ele foi lá entregar essa marmita lá nesse bairro, também na igreja lá, na mesma denominação onde eu congrego, a Assembleia de Deus de Missão, presidiada, acho que é essa palavra, né? Pelo pastor Erasmindo Pereira, um homem temente de fé. E ele tava lá e juntou meu irmão. Essa senhorinha começou a falar mistério com ele lá, falou tudo que tava passando, tudo, porque tinha que levar só duas marmitas lá daquele lugar. Ele falou assim: Não, tem que levar só duas marmitas, e Deus falou tudinho. E ele falou assim: Deus não manda falar só isso, não. Foi lá na bolsa dela, tirou R$ 300, entregou pra ele. E falou assim: Eu não sabia. Porque quando eu peguei esse dinheiro, Deus falou assim pra mim: guarda esse dinheiro. No momento certo, eu vou te mostrar pra quem você vai entregar. Irmãos, ele pegou esse dinheiro e entregou pra ele. Falou assim: hoje Deus me mostrou pra quem que era o dinheiro. E quando ele chegou lá e comprou a certidão dele, era no valor de R$ 213. E a ganhada era em prol da certidão dele. Deus proveu a ganhada e proveu no dinheiro. Aí ele chegou lá, quando eu falei assim: Mano, nem precisa pagar mais a ganhada, porque Deus proveu. E ela falou, eu falei que ele falou assim: Não, a gente tem a missão de pagar a certidão, a gente vai pagar a certidão. O resto a gente vai pôr na obra do Senhor. Então, mas esse dinheiro é de vocês, Deus deu pra vocês. E eu lembro que a gente tava passando uma dificuldade muito grande, porque não tinha como comprar fralda, muita coisa, assim. E eu lembro que Deus proveu ali. E ela falou até pra ele, vocês, casamento, é Deus que tá provendo, é Deus que tá no controle, é Deus que tá nesse negócio. É Deus, é Deus. E até hoje a gente vê a mão de Deus agindo sobre a nossa vida. E eu lembro que depois a gente começou a ficar mais firme na igreja. Eu lembro que a gente foi participar no ciclo de oração, tava tendo uma oração, mas foi um poder de Deus tão grande que ali eu pude sentir a presença do Espírito Santo, mas na época eu não recebi o batismo do Espírito Santo porque eu ainda não estava com a vida consertada, assim, não tinha casado. Então eu só senti a presença do Espírito Santo, tanto que parece que eu ia andando nas nuvens, pisando, quase pisando em algodão, assim, é muito estranho. Estranho, assim, é muito boa a sensação. E eu lembro que depois que a gente casou, passou um tempo, mais tarde a gente falou pra gente fazer o jejum, a consagração em busca do batismo do Espírito Santo, porque é que vai nos revestir. E eu lembro que eu comecei a fazer o jejum, consagração, e nesse jejum, consagração, Deus foi me quebrando. Lembra da verdade que eu falei que eu tinha muito? O Espírito Santo foi testificando. Tira, tira, tira. E eu fui tirando. Eu não só tirei, joguei fora. Pra não ficar olhando e sentir desejo. Joguei fora, fui jogando fora. Fui mudando meu jeito de agir, fui mudando meu jeito de pensar, fui mudando meu jeito de vestir, né? Fui mudando tudo. Tirando, tirando. Joguei fora. E quando, no período de jejum e consagração, eu lembro que quando eu fui no culto de domingo, a gente tava lá cantando o hino, e eu comecei a sentir uma presença muito forte. Eu só lembro que eu falava glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando eu fui ver, Deus tinha me batizado em línguas. Eu tinha, e ali, nossa, foi uma sensação maravilhosa. Eu falei assim, agora eu vou. Você acha que quando você tá recebendo a batismo do Espírito Santo não vai ficar bem? Não vai não. Aí falou também. Então, irmãos, ali eu comecei a buscar mais a Deus. Mas a minha busca não impediu as lutas de acontecer. Eu tive muita luta espiritual. Eu tive luta espiritual de ver realmente de estar. A gente fala, alguns falam paralisia, a gente pensa que é uma opressão do inimigo. Onde eu pude ver. É, onde eu pude ver o inimigo de tudo, quanto é forma materializada. Então foi muita luta espiritual. E eu lembro que a Esther falou assim: vamos começar a servir ao Senhor. Eu lembro que ela foi me ensinando a regência. Eu fui pra regência do centro de oração. Eu fiquei. Eu arrumava evento lá pra igreja, para encontro de mulheres ali da igreja. Fiz parte da secretaria, que ainda tô na secretaria ainda. É, ajudava na limpeza da igreja. Eu fazia muita obra de evangelismo com meu esposo. Meu esposo tem um chamado muito grande para isso, para evangelismo.
Então Deus foi nos moldando ali, nos mostrando a primeiramente servir. E quando eu pude entender o verdadeiro sentido de servir, eu pude ver qual era o chamado que o Senhor tinha para minha vida. E quando eu fui de uma visão, que eu estava lá na igreja onde eu congrego no bairro Costa Teles, aqui em Uberaba, eu estava segurando a ceia do Senhor e eu falava assim, gente, em vez do vinho era uma água. E eu falava assim, gente, como é que eu vou servir, gente? Eu sou, sou mulher, eu servir aqui, vou servir ceia, porque é comum aqui na minha igreja onde eu congrego, é os homens que fazem isso, diáconos, diáconos que fazem isso. Não é comum mulher. Em algumas denominações tem mulheres, mas a nossa não é comum, é sempre o homem. E eu lembro que eu pegava e mostrava pra igreja. Aí quando eu pegava a bandeja e levantava, que o pastor Roberto falava assim, o presbítero Roberto falava assim, levanta e mostra pra igreja, eu pegava e mostrava. E à medida que eu passava a tigelinha da ceia, a igreja era tomada pelo Espírito Santo. E eu lembro que eu peguei e abaixava. Quando eu abaixava, parava. Quando eu levantava, eles começavam de novo. Eu lembro que eu mandei pra Esther e perguntei pra ela sobre isso. E ela lembra que ela falou assim pra mim, Deus tá te dando o chamado. Você vai levar água, é alimento, você vai alimentar a igreja. E eu falei, alimenta a igreja como assim, né? Porque empreendendo ainda, né? Ovelha convertida. E ela falava assim, não, Deus vai te dar uma palavra. E a palavra você vai levar a palavra pra igreja. E a igreja vai se alimentar da palavra. E Deus está se agradando, então continua buscando. E eu continuei buscando, jejuando cada vez mais. E eu lembro até hoje que uma vez eu fiquei muito enferma. E quando eu fiquei enferma, eu tava pedindo pro meu esposo orar por mim. E ele orou por mim e falou assim, que sentia como se fosse fogo na mão dele. E eu senti uma presença muito forte, eu deitei. E quando eu deitei, eu lembro que assim, eu tava cantando um hino dele Oliveira, que fala assim, não vou pra te adorar, pra que eu nasci. Se não vou pra te servir, pra que eu estou aqui. É mais ou menos assim o hino. Só que na época eu sabia cantar inteirinho, hoje eu não sei direito. E eu lembro que eu tava lá cantando o hino, em espírito, né? E parou de cantar o hino. E eu senti, ouvi, eu ouvi meu nome falando, Nayara. E eu, tô ouvindo coisa, tô com febre, tô ouvindo coisa. Nayara. E eu falava assim, ixi, tá alguém me chamando. Aí de repente falou de novo, Nayara. Eu entendi. Aí eu falei assim, eis-me aqui, sim. E eu senti meu corpo sair assim pra fora. Só que eu senti, mas eu não vi. Parece que eu tava sempre com os olhos fechados, mas eu sabia. Se eu fizesse assim com o braço, se eu estivesse andando assim de olhos fechados, eu sabia pra onde eu tava andando. Mas eu não conseguia ver. E a voz falava assim pra mim, eu vou te levar pra um lugar, mas você não tá preparado pra ver. Mas é preciso que você vá lá pra poder anunciar essa verdade. E eu falava, tá bom. E eu via como se tivesse pessoas colocando devagarinho o sapato assim, ó. Devagarinho, vestindo roupa. Devagarinho. Tudo devagar. E eu falava assim, por quê? Que eles estão colocando as coisas tão devagar, o sapato tão devagar. Aí ele falava assim, o Senhor manda te dizer para você avisar a igreja do Senhor que ele vai voltar. Avisa a igreja do Senhor que ele vai voltar. Mas ele não vai buscar qualquer igreja. Ele vai buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E quando ele falava isso, eu me sentia como se eu estivesse num palco, tivesse um tanto de gente. E um tanto de jovens, assim, na frente, assim. E eu pegava, eu não via, gente, eu não via, mas eu sentia, eu sabia o que eu tava fazendo. Era nítido o que eu tava fazendo, mas eu não conseguia ver. E eu pegava, assim, andava pra lá e pra cá em cima desse palco e pregava. O Senhor tá voltando! Ele vai buscar uma igreja que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Santifica que pecado é pecado, santidade é santidade. E quando ele falava, eu pegava isso, a igreja, e o povo que estava ali começava a falar em línguas, eu escutava as línguas falando, que alvoroço todo assim, eu escutava. E eu começava a falar em outros mistérios, que eu já sou batizada no Espírito Santo com uma língua, mas eu falava outro tipo de língua, e eu falava, e o povo era cheio, e de repente eu voltei pra mim. E eu continuava a frase no mesmo lugar onde eu estava cantando. E quando eu voltei pra mim, voltei pra si, eu tava curada. Deus me curou. Eu tava sem me alimentar por 2 dias. A primeira coisa quando eu voltei, que eu falei com meu esposo, pega uma bolacha pra mim, que eu tô com fome. Deus me curou ali. Porque eu tava com uma infecção muito forte na garganta. Muito forte. Eu não consegui me alimentar nem beber água de jeito nenhum. E eu falei pra ele, pega uma bolacha pra mim que eu tô com fome, eu quero comer. Eu já me levantei da cama disposta. E eu falei pra Esther, aí você falou, faz uma prova com Deus pra saber se não é febre ou se é. Porque às vezes pode dar febre, pode dar alucinação.
E eu lembro que eu peguei, fiz a prova com Deus. No mesmo dia, eu tava tendo um culto ao vivo, na televisão. Um pastor começou a pregar: sede santos, porque santo é o vosso Pai que está no céu. Santo, santo. Pecado é pecado. Santidade é santidade. Eu falei, eita, mistério aí, tá bom? Eu entendi. Mas eu queria mais uma prova, Senhor. Eu lembro que minha esposa, na época, nesse dia ele saiu, foi no culto no Pacaembu. E era pastor Eliel tava pregando. Chegou lá, tava tendo culto ao vivo. Assim, peguei, liguei no Facebook. E tava lá, pastor Eliel pregando a mesma palavra. A mesma palavra. Meus irmãos, sejam santos, a vossa maneira de viver. Daquele jeito que ele fala. E eu falava, Senhor, é o Senhor mesmo que falou comigo. E me chamou pelo meu nome. Agora não tem mais dúvida. Eu lembro que no outro dia teve um culto lá na igreja. Eu falei, Senhor, se for pra me trazer essa mensagem mesmo pra igreja, faça que a irmã Esther use um vestido, porque ela tem um vestido, mas que ela não usa de jeito nenhum. Só em últimos casos. Eu falei, se for o Senhor mesmo, que ela usa esse vestido. E ela pegou, ela usou esse vestido e foi pra igreja. E ela falou assim que ela nem usar, só que Deus falou pra ela usar aquele vestido. E ela usou, e eu falei assim, Deus confirmou. Que era pra me trazer a palavra. E eu lembro que foi a minha primeira pregação da igreja. Foi sobre esse testemunho que eu tô contando pros irmãos aqui. E aonde eu for, ele falou pra mim, testemunhar sobre isso que ele falou pra mim. Então, desde esse dia, Deus já tem posicionado direito, cada vez mais a presença dele, tem me dado direção, tem me mostrado, tem falado comigo todos os dias, muitas renúncias, muitas guerras espirituais. Já tive muita vontade de desistir, de largar tudo, mas o Senhor, em todos os momentos, ele prometeu estar conosco, ele prometeu estar nos sustentando, nos ajudando. E eu falo assim, gente, se você tem um chamado na sua vida, por mais que as condições estão difíceis, não desistirão. Continua na luta, tá doendo, a prova tá grande, mas continua firme na presença de Deus. Continua caminhando na presença de Deus. Eu creio que Deus vai te abençoar cada vez mais. Eu creio que Deus vai te honrar cada vez mais. E não desista. Não desista. Não para agora essa chamada. Não para. Crítica vai vir, luta vai vir, porque o chamado só é chamado se você for provado. Porque se você estiver vivendo o chamado, onde tá tudo 100%, tá uma maravilha, você não está exercendo o seu chamado verdadeiramente. E isso é bíblico. Então, a gente tem como testemunho Paulo. Se ele não tivesse exercendo o chamado dele, ele tinha passado por tantas lutas igual ele passou, gente. Mas quando o evangelho, o chamado é verdadeiro, as lutas é grande. As guerras espirituais é grande. Que a nossa luta, como Paulo disse lá em Efésios, não é contra a carne, nem contra o homem, são contra as potestades, as hostes do inimigo. Então a gente tem que estar sempre revestido da armadura de Deus. Então, se você chegou até aqui, comente seu trecho do seu testemunho, comente o que você achou, curte, envia para alguém que está precisando ouvir esse testemunho, porque eu sou uma pessoa que antes era muito tímida para falar, mas graças a Deus, muito jejum e oração pedi para Deus tirar isso, Deus tirou. Agora eu sou, graças a Esté também, né, que ela me ajudou muito isso. Porque eu falava muito baixo, agora eu consigo falar mais alto, para minha voz ser mais audível. E foi Deus, irmãos. Hoje, se eu estou aqui para falar para você isso, porque é uma experiência que eu passei, e estou compartilhando para você, para você não desistir. Se eu conseguir e eu estou aqui, você também pode conseguir. E pode ir muito mais além. Mas fica firme no propósito do Senhor, continua firme no propósito do Senhor, deixa ser um instrumento para o Senhor, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Ele operar na tua vida, deixa Ele ser grande na tua vida. Viva o propósito, viva o chamado, porque quem te escolheu, Ele vai te capacitar. Ainda que você pense e olhe assim, nossa, eu sou tão pequeno, não sei falar. Olha como Moisés. Moisés falava, eu não sei nem falar, mas ele só falou para ele, abre a tua boca, porque eu falarei contigo. Eu falarei com o povo através da tua boca, porque eu que vou falar. Deixa Deus agir na tua vida. Fala para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você para viver a obra do Senhor e proclamar o evangelho a toda criatura. Fica firme na presença de Deus. Não desanima não, não larga esse Deus não. Seja cheio da presença dele. Se você está buscando pelo batismo do Espírito Santo, não desiste não. Para uns é fácil, para a gente tem gente que demora anos, mas quando é revestido, Deus derrama uma unção diferente. E eu creio que através desse testemunho, você vai ter uma unção diferente.
Você vai ter um encorajamento diferente, um posicionamento diferente. Desde hoje, uma visão ampliada. Veja o que o Senhor está preparando para a tua vida. Que aonde você for, o Espírito Santo possa estar na frente, abrindo os caminhos. E seja cheio e cheia da presença de Deus. Então, até aqui, meu testemunho breve, mas eu creio que falou com vocês, como é sempre bom relembrar, e a gente tem que relembrar para saber de onde que Deus nos tirou. Então tá aqui meu primeiro vídeo. Se você gostou, como eu já falei, deixa seu like. É a primeira vez que eu estou fazendo vídeo, então eu tô aprendendo assim como é que lida aqui no YouTube, mas que Deus possa falar poderosamente. Assim como ele falou comigo, eu vou deixar para meditação para vocês. Livro de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou teu Deus. Um abraço, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.